Qual a real e definitiva diferença entre capitalismo e comunismo? Desde muito tempo atrás, o ser humano sempre tentou descobrir qual seria a melhor forma de viver, seja consigo mesmo ou com os outros. Para Platão, filósofo grego, tudo que alguém precisava saber sobre como agir e como governar estava escrito em seu livro A República, que, entre várias instruções, também dizia que o homem deveria tentar achar o real por trás da aparência, e que o governante tinha que estudar por 50 anos antes de se tornar presidente de algum país. Ao longo da história, muitas das ideias de Platão foram aproveitadas e muitas foram rejeitadas. Após o período greco-romano, o mundo, mais especificamente a Europa, viveu 800 anos de ignorância, pouca produção literária, como também nenhuma mudança no sistema político e econômico, onde ainda prevaleciam os vários tipos de monarquia e o sistema servil na economia, onde basicamente alguém plantava e dava uma parte do seu plantio para o chamado senhor feudal. Assim, esses senhores davam moradia e proteção aos servos. Existia também um valor em moeda, que era um tributo pago aos senhores, os donos das terras. Mas antes de sabermos o que aconteceu após esses 800 anos, com o fim da Idade Antiga no século V até o início da Renascença no século XIII, temos que entender o porquê de não ter tido evolução dentro desses 800 anos. E para entender isso, precisamos decifrar o que foi a Idade Média. O próprio nome Idade Média foi dado de forma pejorativa pelos modernos, que olhavam para trás e viam somente trevas. É porque na Idade Média, as pessoas não se preocupavam com o que hoje é a maior preocupação para nós, que é evolução e trabalho. É lógico que as pessoas valorizavam o trabalho, mas elas não viam o trabalho como a gente o vê hoje. O trabalho para elas era uma coisa fixa, um destino de Deus, e por isso não havia necessidade de sempre ficar trocando de trabalho, fazer bicos ou se especializar cada vez mais numa função. E é aqui que entra a ideia de evolução. Para as pessoas da Idade Média, o mundo já estava pronto, seja o mundo material e sua organização, ou o mundo moral e espiritual. Afinal, todas as respostas já estavam na Bíblia, e não havia motivos para mudar a sociedade, já que a ideia de destino também era muito forte. E se Deus não interviu na sociedade, o ser humano também não deveria. Agora que entendemos as principais características da Idade Média, podemos entender o que veio depois. A Idade Média teve seu fim oficial em 1453, mas como a história não é ciência exata, podemos afirmar que seu fim se iniciou bem antes. Como disse, o Renascimento foi o período entre o século XIII e XVII, ou seja, de 1201 a 1700. Portanto, 400 anos, período onde houve o descobrimento das culturas antigas, grega, romana, árabe, entre outras. Portanto, é como se o mundo tivesse renascido novamente. Entre livros, esculturas e fragmentos dessas sociedades antigas, as pessoas começaram a entender que existiam mundos totalmente diferentes daqueles que elas conheciam. E quem mais contribuiu para esse renascimento foram os grandes navegadores, que arriscavam-se em alto mar para obter mercadorias naturais, visando trocá-las e vendê-las. Esse comportamento, chamado mercantilismo, já tinha uma característica do capitalismo, que apareceria somente 200 anos após, na sua forma bruta. Essa característica era a acumulação. Apesar de ser uma acumulação organizada de um jeito diferente, é essa acumulação um dos 3 pilares do capitalismo, que veremos mais à frente. Aconteceram muitas coisas entre os séculos XIII e XVII, coisas que contribuíram tanto para a ideologia capitalista quanto para a ideologia comunista, como, por exemplo, a Reforma Protestante do século XVI e a Revolução Inglesa do século XVII, todas com características burguesas, ou seja, o germe do que viria a ser o grande capitalismo do século XX. Mas podemos resumir tudo o que aconteceu entre o século XIII ao XVII, olhando o século XVIII, que vai de 1701 a 1800. O século XVIII foi um século revolucionário. Conhecido como o século das luzes, é importante separar a parte ideológica do capitalismo de sua parte técnica e prática, assim como existe a parte ideológica do comunismo e como ele é na prática. Por exemplo, o capitalismo não é um sistema político, apesar de influenciar bastante a política. O capitalismo é uma forma de organizar a produção e a distribuição de bens e serviços. E a ideologia que dá base para toda essa prática capitalista é a ideia de evolução. Pois com a revolta da classe pobre, a descrença ou a diminuição da fé em Deus, junto com a valorização do mundo material, fez com que as pessoas não vissem mais o mundo como imutável. As pessoas começaram a se dar muito mais importância, e esse conhecimento da história passada fez com que as pessoas começassem a se responsabilizar pela história futura. Essa é a parte ideológica do capitalismo. A parte técnica é até mais fácil de entender.
O capitalismo tem 6 características, 3 delas são essenciais, as outras são secundárias, ou seja, podem ou não fazer parte do sistema capitalista. As 3 características essenciais são: primeiro, ter a propriedade dos meios de produção; segundo, vender uma mercadoria ou serviço por um preço maior do que o de custo; e terceira característica é a acumulação. Perceba que essas 3 características se completam. Por exemplo, se uma pessoa se dá ao trabalho de ser dona de uma máquina que fabrica produtos, claramente essa pessoa vai vender esse produto por um preço maior do de custo, tendo como objetivo final, e consequência natural, a acumulação. As 3 outras características secundárias são intensificadores do capitalismo. A primeira é a especulação, quando o preço de uma mercadoria está muito acima ou muito abaixo do seu valor real, seja por motivo moral ou imoral. A outra característica é a própria bolsa de valores, que apesar de fazer parte da especulação, tem suas próprias especificações. E a última característica secundária tem a ver muito com a ideia ideológica de evolução, que é a inovação, especificamente a inovação de mercadorias e serviços. Se olharmos para os Estados Unidos hoje, veremos essas 3 características secundárias. Se olharmos para a Suécia, veremos essas 3 características secundárias também, mas de forma diferente. E se voltarmos um tempo e olharmos para a União Soviética, que foi o símbolo do comunismo, veremos essas 3 características secundárias, mas de modo muito limitado. Isso pode nos confundir, pois a última coisa que podemos imaginar é uma tamanha semelhança do comunismo com o capitalismo. Então vamos entender o que era o comunismo. Se o século XVIII foi o século do capitalismo, podemos afirmar também que foi o século onde as bases do comunismo foram lançadas. Afinal, não há mais sem menos ou ação sem reação. A primeira coisa que precisamos entender é que o comunismo não é um sistema econômico, e sim um sistema político, e que ele não foi uma resposta ao capitalismo, pois os ideais comunistas existem desde as antigas sociedades chinesas, do século V a.C., que tinham como característica a propriedade comum. E o objetivo desse vídeo é analisar o capitalismo que existiu na prática, tendo como maior representante os Estados Unidos, assim como analisar o comunismo na prática, cujo maior representante foi a União Soviética. Pois se focarmos nos milhares de livros que foram escritos sobre como deveria ser o comunismo ou como deveria ser o capitalismo, vamos transformar esse vídeo num palco religioso. Por isso não citarei os socialistas utópicos, os anarquistas, nem os anarcocapitalistas, ou qualquer outra ideologia que não teve uma aplicação prática. Se focarmos então no comunismo soviético, que foi a base para os outros países comunistas, também veremos as 3 principais características do capitalismo, ou seja, a venda por um preço maior do de custo, a propriedade privada e a acumulação. Mas aqui, no comunismo, o principal agente que detém a propriedade e que a acumula é o Estado, e não as pessoas civis, como no capitalismo. Detalhe curioso é quando Fidel Castro, um líder comunista cubano, foi perguntado no programa Roda Viva da TV Cultura se ele não se sentia um capitalista vendendo os produtos e mercadorias do seu país por um preço maior do que o de custo e obtendo lucro. Fidel Castro respondeu contundentemente: ora, se os outros países visam o lucro, eu ficaria atrás se também não o visasse. Com essa resposta e analisando também o comportamento dos países comunistas do século XX, podemos dizer que a real diferença técnica entre capitalismo e comunismo não estão em argumentos que se excluem 100%, mas sim em argumentos iguais, que mudam em sua intensidade e direcionamento. Como, por exemplo, a relação comercial que Cuba tinha com a União Soviética. O lucro existia, mas não era um lucro muito alto. Fato curioso é que a União Soviética era 50% comunista e 50% capitalista, ou seja, o Estado era dono de 50% das empresas principais, como as indústrias e alguns setores de serviço. Os outros 50% do país estavam nas mãos da iniciativa privada, e é claro que no meio de tudo isso haviam as empresas mistas. Essas empresas, além de se sustentarem com os impostos vindos da iniciativa privada, também geravam seus lucros ao fazer parte da iniciativa privada. Um exemplo de empresa mista é a Petrobras no Brasil. Ou seja, por mais que o capitalismo e o comunismo tenham severas diferenças ideológicas, na prática e na técnica tem várias semelhanças entre os dois. Semelhanças mais econômicas do que políticas. Talvez seja por isso que ao longo da história, essas duas formas organizacionais sempre se odiaram, porque são bastante semelhantes.